ele foi enviado para isso. O Islã tem essa missão, e como a missão do cristianismo, do judaísmo, também é isso. O profeta Moisés também foi enviado para pregar a paz, pregar a harmonia, pregar a solidariedade, né? Jesus, que a paz esteja com ele, também fez isso, pregou o amor ao próximo em primeiro lugar, né? E o Islã também prega o amor, prega a harmonia, prega o profeta Muhammad, foi enviado para isso. E que dessa forma, se a gente seguir os preceitos que Deus Todo-Poderoso nos colocou e nos preceituou, nós vamos sempre viver em harmonia, vamos viver sempre em tranquilidade, temos com segurança. A partir do momento em que a gente se afasta dessas leis, se afasta dos preceitos celestiais, começam os problemas do ser humano, porque deixa de pensar que há um ser superior que está observando o que ele está fazendo e que o seu problema não é o pior problema do mundo. Há problemas muito maiores do que o seu de cada um. Nós pensamos que o nosso problema é o pior. Nosso problema não tem igual, não tem pior do que ele no mundo. E por isso recorremos a coisas que de forma nenhuma deveríamos recorrer e de forma nenhuma deveríamos utilizar. O que aconteceu com aquelas jovens sequestradas, permanecendo todo aquele tempo presas, sem liberdade, sofrendo na mão daquele outro jovem que também, por seu desequilíbrio, praticou aquele ato. Nós chegamos ao desequilíbrio por falta de crença, por falta de acreditar no ser superior, por falta de aceitar os preceitos desse ser superior. O que nós estranhamos em tudo é que a mídia, durante todo esse tempo, a mídia não disse de onde esse rapaz veio, que religião ele pertence, qual é a sua crença, qual é a sua formação, não disse nada disso, em absoluto. Agora, se o caso fosse o contrário, se aquele ato fosse praticado por um muçulmano ou descendente de árabe, a culpa ia recair sobre o Islã, sobre todos os árabes, não tenha dúvida nenhuma. A culpa de uma pessoa teria recaído sobre todos os árabes e todos os muçulmanos. Isso é discriminação da mídia, não é discriminação do povo brasileiro. O povo brasileiro não é discriminatório de jeito nenhum, mas é uma discriminação da mídia que faz contra os muçulmanos e os descendentes de árabes. Aliás, a mídia, quando quer discriminar, discrimina qualquer um. Discrimina tanto um árabe ou não árabe, tanto muçulmano ou não muçulmano. Mas parece que é regra na mídia, discriminar os muçulmanos. A partir do momento que pode ser até muçulmano de nome, ele passa a ser o culpado geral, ele põe a culpa toda sobre a religião, sobre a raça, sobre tudo que pertence ao Islã, aí a culpa passa a ser a todos eles. E isso é discriminação mesmo, e a mídia precisa mudar essa conduta, né, a respeito de nós e da nossa religião. E nós falamos isso para que essa discriminação também seja cessada em relação a todo mundo. Não pode haver discriminação, e o Islã não tem discriminação, é totalmente contra a discriminação.
basta ter um nome, né, doutor Lógico, Samir? basta ter um nome. Aquele rapaz, Mohammed, É. ele não era Nem- Mohammed Ali o nome É, dele. é, é. O irmão dele parece que chamava-se Mike Tyson, né? Alguma coisa assim. o E pai- já falaram que ele era muçulmano. já falaram e puseram a culpa no Islã, puseram a culpa no tudo. Basta dizer o seguinte, que o rapaz brasileiro que foi assassinado em Londres, porque ele parecia um árabe, a mídia colocou e os ingleses lá o mataram porque parecia ser um árabe. Não tinha nada a ver com terrorismo. Aliás, eles põem a culpa no Islã, põem a culpa nos árabes sobre o terrorismo e o que nós vemos hoje em dia é que os maiores terroristas são eles e não somos nós, não, de jeito nenhum. Exatamente. Isso é a questão. Então, o Islã segue uma lei, segue a lei divina nesse sentido, de sequestro, de privar da liberdade do indivíduo, privar da liberdade, segue a lei divina. E a lei divina para nós é a lei do talião. A lei do talião existe tanto no cristianismo, tanto no Velho Testamento como no Alcorão. Então, a partir do momento, nós temos um versículo que diz o seguinte: ó, crentes, tendes na lei do talião a defesa da vida. Porque quando o indivíduo sabe que se ele matar, ele vai morrer, se ele arrancar um olho, vão arrancar o olho dele, porque a lei é olho por olho, dente por dente. Se ele souber que o que ele vai praticar, ele vai sofrer, ele vai pensar muitas vezes antes de praticar o seu crime, antes de praticar o seu erro. Essa é a questão. Então, esse rapaz, não acredito que ele tenha alguma crença, porque se ele tivesse uma crença e seguisse essa crença de fato, tanto nas três religiões monoteístas, eu não acredito que ele praticaria o que ele praticou de forma nenhuma. O Islã condena totalmente essa privação da liberdade. O indivíduo é livre, Deus lhe deu a liberdade. Nós temos uma história a respeito disso, e que, para nós, isso é decretação dos direitos humanos. Eu já contei a história do Omar ibn Khattab e do filho do governador do Egito. O filho do governador do Egito apostando corrida com o filho de um judeu, e o filho do judeu ganhou a corrida. Ele, achando que na sua arrogância, na sua petulância, que ele era filho do governador, qualquer pessoa não poderia ganhar a corrida dele. Então ele começou a bater no rapaz, o filho do judeu. O pai do rapaz saiu do Egito, foi até Medina, que era a sede do califado, onde Omar era o califa, e expôs o caso a Omar. Omar mandou chamar o governador e levar seu filho. O governador foi até Medina, levou o filho, e o judeu lá presente, ele perguntou se aquilo havia acontecido. E o rapaz confessou que sim. Ele deu o chicote para o rapaz, falou assim: pode chicoteá-lo, porque ele chicoteou você, pode chicoteá-lo da mesma forma. E falou também para ele: pode chicotear o pai também, porque ele não soube educar o filho, de respeitar ao próximo. E disse a sua frase que ficou na história, ficou marcada na história: como escravizais os homens se suas mães os geraram livres. As mães geram livres a toda pessoa. Cada pessoa nasce livre e não pode ser escravizada de forma nenhuma, porque Deus lhe deu essa liberdade. E ninguém pode, de forma nenhuma, tirar a liberdade de outra pessoa, a não ser que mereça, a não ser que cometa crime. E aí sim, com o julgamento de um juiz, julgamento do caso, ele pode ser encarcerado, pode ser preso por causa de crime cometido. Mas não cometer, uma pessoa inocente